no primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Este outro discípulo é João, que era mais jovem, consequentemente. E baixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu o que Pedro e João não viram. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazira o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Quem era esta Maria? Aquela que havia sido prostituta. O que os discípulos não tiveram o privilégio de presenciar, ela teve. Por quê? Porque para Deus não conta a nossa posição, o nosso título, seja de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, de membro. O que conta para Deus é a sua entrega, é a sua devoção, é a sua fé, é a sua espiritualidade. Veja que ela teve iniciativa que nem os discípulos tiveram, de ir ao sepulcro ainda cedo, de manhã, sabendo que o sepulcro estava sendo guardado por soldados romanos, como afirmam os outros evangelhos. Só que como houve um terremoto, como afirma a palavra de Deus, os soldados se apavoraram e dois anjos removeram a pedra, e eles viram isso. Ela foi, mesmo assim, ela não sabia ainda do acontecimento. Vocês percebem? Não havia tecnologia que há hoje, para rapidamente enviar uma mensagem ou fazer uma ligação por telemóvel. E não foi necessário, porque as coisas de Deus, ouça, as coisas de Deus são simples, mas profundas. As coisas de Deus são simples, mas são libertadoras. Veja que aqueles homens chegaram, mas chegaram com uma fé acompanhada de entusiasmo, com uma fé acompanhada de uma pressa. Tinha uma fé, mas uma fé acompanhada de uma imaturidade, querendo ver para entender o que estava a passar. Maria, mesmo não vendo o Senhor Jesus, o que fez ela? Permaneceu. Os discípulos, o que fizeram? Voltaram para casa. Quer dizer, todos nós, quando chegamos ao Senhor Jesus, chegamos no estado de Maria Madalena. Todos aqui já foi uma Maria Madalena, espiritualmente falando, que é a pior prostituição. A pior prostituição não é a da prostituta que se prostitui para se manter, sobreviver ou o que seja. É a prostituição espiritual. É a idolatria, é o amar a si mesmo ou alguém ou a qualquer outra coisa acima de Deus, que nos fez uma Maria Madalena da vida, culpada de morte, julgada e condenados. Éramos devido aos nossos erros, porque quem é que merece ser salvo? Pelos seus próprios méritos? Nenhum. Mas por meio do Senhor Jesus, nós sim podemos e devemos ser salvos, pois para isso Ele veio, morreu e ressuscitou.